Então bora terminar aqui com vocês e falar sobre o John Arias, né? Porque eu vou deixar essa notícia aqui de que ele tem interesse de sair do Fluminense após a disputa da Copa América, onde ele tem vivido uma fase muito boa, tanto pela seleção colombiana quanto também pelo Fluminense, e até eu diria que pela fase do jogador, eu não ficaria surpreso se ele deixasse realmente o clube, até porque o Fluminense está numa situação muito ruim, né? Brigando contra a zona do rebaixamento. Se o Fluminense cai, imagina quanto que não desvaloriza, né, o próprio jogador. Até aqui nessa matéria do Bola Viva, eles mostram que teve especulações de Portugal, Inglaterra e da Espanha, mas nenhuma proposta foi oficializada, né? Então a tendência é que algo possa chegar pro clube nas próximas semanas. Teve especulações também do Zenit no início do ano, mas o clube então colocou a permanência dele como um dos objetivos. Vale lembrar também que para o Fluminense não é bom, porque ele só tem 50% dos direitos econômicos. É claro que vai pegar uma parte maior, deve conseguir uns 60, 65, mas se ele sai, por exemplo, por um valor que está sendo especulado, 10 milhões de euros, 60 milhões de reais, o Fluminense pega só 29 milhões e 700, né? Um valor bem baixo comparado ao que ele entrega tecnicamente, você não vai achar no mesmo preço no mercado. Enfim, jogador então que pode jogar de ponta esquerda, ponta direita. Apesar disso, na seleção colombiana ele joga como se fosse um meia pelo lado esquerdo, mas ele volta muito para defender. É quase que um meio campista mesmo, viu? Muito interessante o papel que ele faz na Colômbia. Pelo Fluminense nesse ano, 6 gols e 4 assistências. Tenho certeza que está sentindo muito, né, a sua falta desde quando ele foi convocado para a Copa América. No ano passado, 61 jogos, 12 gols e 17 assistências, e olha que não foi o seu melhor ano pelo Fluminense, mesmo ganhando a Libertadores e tudo mais. A melhor temporada dele foi em 2022, 62 jogos, 16 gols e 17 passes. O que surpreende é como que o Fluminense encontrou o jogador, porque se você for ver, ele não vinha de uma fase fenomenal no futebol colombiano. Não, realmente o Fernando Diniz deu um novo ar para a carreira do John Arias, que passou a fazer muito mais gols, né, com a equipe do Fluminense, quando foi comprado por um valor próximo de, só para você ter uma ideia, né, bem baixo, né, 600 mil euros, né, como se fosse ali 3 milhões de reais. Eu tô até curioso para ver também como que é o mapa de movimentação dele no Fluminense. É claro que, pelo menos pelo que eu tô lembrando aqui de cabeça, é um jogador que chegaria mais pelo lado esquerdo. Mas se você coloca ele num papel parecido, né? Se a Colômbia consegue jogar com James Rodrigues e John Arias, mais 2 pontas e um atacante, por que não pensar isso também no Cruzeiro? Então, tá aqui o desempenho dele na Copa América, jogando por dentro, mas caindo também muito mais pelo lado esquerdo. No Campeonato Brasileiro desse ano também, vamos ver. Podendo jogar de ponta esquerda e ponta direita. Então, poderia colocar ele pelo lado direito também, né? Não seria uma loucura. Não, joga nos dois lados. Interessante, inclusive mais pelo lado direito. Então, os jogos que eu assisti dele, acabou que eu tive a impressão de que ele era mais ponta esquerda, né? Enfim, tá aqui o desempenho dele, sensacional. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários se valeria a pena ou não esse investimento. Também tem contrato por mais 2 anos, tem um valor de mercado de 15 milhões de euros, mas acho que ele vai acabar saindo para um valor próximo disso mesmo, tá, gente? De 10, 12 milhões de euros. É difícil também o Fluminense vender para um time aqui no Brasil, um Palmeiras, um Flamengo rival, eu acho quase impossível. Eu acho que para o Cruzeiro também seria complicado se a Raposa estivesse disposta, né, a fazer um investimento tão alto. Mas eu acho um cara assim que, nossa senhora, tem um potencial. Se ele vai para um Porto, por exemplo, eu acho que é um cara que vai arrasar por lá. Em 2, 3 anos pode até dar um salto maior ainda na sua carreira. Bom, quero começar falando aqui dessa matéria lá do portal do Bola VIP, tá aqui, ó. A América do México toma decisão de negociar Brian Rodrigues ao Corinthians e resposta é negativa. Proposta ridícula, né, que o Corinthians fez para contratar o jogador, que vai lembrar, o Cruzeiro onde que entra nessa história? De acordo com vários portais que eu vi aqui que cobram notícias do Corinthians, entre eles um portal maior deles, né, de notícias, o Meu Timão, coloca que além do Corinthians, o Vasco tem interesse, o Vasco já até também oficializou esse seu interesse no Brian Rodrigues, e o Cruzeiro foi um dos times que teve, né, na pauta de contratações do Alexandre Matos, o Brian Rodrigues. E aí nós não sabemos se foi, por exemplo, antes do Cruzeiro contratar o Lautaro Dias, que foi o único ponta que pode jogar, né, de ponta, mas pode jogar também de segundo atacante, que foi contratado nessa janela, e então não sabemos em que momento que teve essa especulação, mas eu quero trazer aqui sobre esse caso, né, aqui no canal. Ele que o Corinthians, pelo visto, fez uma proposta num valor próximo da casa de 2 milhões de dólares, tá? Que 10 milhões de reais. Mas a equipe do América tem interesse num valor muito mais alto, 6, 7 milhões
de dólares, então para sair esse acordo teria que ser uma compensação financeira altíssima, né? Até porque ele tem um valor de mercado, vamos ver aqui, ó, de 4 milhões e 300, dependendo do valor próximo disso, a partir de 20 a 25 milhões de reais, o América talvez comece a conversar, até porque é um time que tem muito dinheiro no futebol mexicano e tem ganhado tudo, né? Inclusive com o técnico, o Jardim, que é um técnico brasileiro, né? Que passou no São Paulo e tudo mais, que tem feito uma ótima temporada por lá. Ele que pode jogar de ponta esquerda e ponta direita, inclusive está jogando a Copa América com a seleção uruguaia. Eu não sei se ele já jogou aqui algum jogo esse ano na Copa América, mas ele foi convocado. E aí então nessa atual temporada, se você for ver, né, 42 jogos, 7 gols e mais 4 assistências, é um desempenho bem interessante até aqui, se você for analisar. E aí no ano passado, 23 jogos, 4 gols e 2 passes, que foi o seu primeiro ano, né, quando foi contratado do Los Angeles FC, lá da MLS. E engraçado, no futebol mexicano ele tem tido um desempenho melhor do que na MLS, que é mais fraco, né, competitivamente falando. Então é um bom jogador, já passou aí pelas categorias de base da seleção uruguaia desde 2017, no time sub-17, sub-20, principal, enfim, na Copa América 2024. Pelo visto, ele ainda não entrou em campo, até me surpreende, porque ele sempre estava jogando os amistosos com a seleção uruguaia, 24 anos de idade. Faria sentido o Cruzeiro fazer uma investida? Olha, tem alguns pontos a ser levado em consideração. Primeiro, o Cruzeiro, eu acho que está certo não sair desesperado no mercado depois de já ter feito 8 contratações, já foi demais. Então, se não chegar mais ninguém, faz sentido. Para o ano que vem, aí vamos ter essa reta final de ano para analisar muita coisa. Na minha opinião, o Cruzeiro indo para uma pré-Libertadores, eu já estou bem feliz. É óbvio, né? E se for para brigar por um título, se for para ganhar uma Sul-Americana legal, acho que o principal objetivo do Cruzeiro esse ano, se ficar no top 6 no Brasileirão e, dependendo, beliscar alguma coisa na Sul-Americana, já, na minha opinião, já vai ser uma temporada muito interessante, porque vamos adaptar esses atuais jogadores e aí pro ano que vem vamos lá e brigar por coisas maiores, né? E aí, dependendo, você vê a carência no elenco. Ah, faltou um ponto direita. E aí faz sentido você ir lá e fazer uma investida, né, no Brian Rodrigues, que sem dúvidas tem muito potencial, igual eu deixei aqui para vocês. Aqui mostra que ele já jogou sim, ó, na Copa América, jogou aqui contra os Estados Unidos, que foi um time reserva, né? E ele jogou aqui como titular nesse jogo. Então pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu não acredito que ele vai acabar indo pro Corinthians não, tá? O Vasco está com uma condição financeira bem ruim ainda, vai fechar com o Coutinho, que é caro. Eu acho que o Brian Rodrigues não vai vir pro futebol brasileiro agora. Quem sabe pro ano que vem não possa ser uma opção bem interessante, né, pro Cruzeiro. Lembrando que ele jogou mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito, mas pode fazer muito bem, né, essas duas funções. Antes disso, eu quero destacar aqui esses próximos jogos do Cruzeiro aqui na Esportiva. Já fiz aqui minhas apostas para esse duelo, né, contra o Criciúma, que é o vídeo que eu tô gravando hoje, mas você vai estar vendo em outro dia. O próximo compromisso do Cruzeiro é contra o Corinthians, ó, no final de semana, no domingo, 4 horas, 1,64 a cada real apostado nessa vitória do Cruzeiro. Tá com uma boa cotação, vamos colocar aqui, por exemplo, se eu colocar R$40 numa vitória do Cruzeiro, vai voltar 65,60. Excelente cotação aqui para esse duelo. Eu já fiz aqui minhas apostas, tanto para esse jogo de hoje, né, do Cruzeiro, quanto também para a sequência da temporada. Ó, vamos vir aqui no jogo do Cruzeiro, que eu apostei, vamos lá. Deixa eu ver se tá salvo aqui, né, que às vezes eu abro as apostas, encerro, enfim. Mas já fiz minhas apostas para esses dois próximos jogos, né, tanto com a equipe contra o Criciúma, quanto também para esse compromisso, no caso da equipe do Cruzeiro, que eu só não estou achando aqui agora, né? Mas enfim, contra a equipe do Corinthians. Mas para você começar a apostar, o link da Esportiva vai estar aqui embaixo na descrição, bem simples. Já fiz aqui minhas apostas também para vários outros jogos, no caso inclusive da Copa América, né, e Eurocopa que está acontecendo. Muito simples de você começar, você pode a partir de R$1 para fazer suas apostas. E aqui, ó, internacional, vem aqui em Copa América, vamos lá, jogo do Brasil e Uruguai. Vitória do Brasil 2,43, empate 3,10 no próximo sábado, jogão aqui também. A R$1, 100% de bônus no seu primeiro depósito. O link da Esportiva está aqui embaixo na descrição. Então quero falar aqui de dois outros nomes que, já que o Brian Rodrigues é uruguaio, vamos falar aqui de outros dois também que eu acho que agregaria muito para o Cruzeiro. Primeiro é o Anderson Duarte, que eu já falei dele aqui no canal. Esse sim, ponta direita e ponta esquerda, lá no Defensor. Todo mundo fala que ele vai ser o novo Arrascaeta, e eu concordo também. Tem um potencial bem interessante. Está avaliado na casa de 15 a 22 milhões de reais, então eu diria que vai passar o tempo e esse valor vai ficar mais alto ainda, tá? Em 2024, né? 22 partidas, 5 gols e 3 assistências. Ano passado já tinha 8 gols em 26 jogos. Dá pra ver aqui a sequência de jogos sempre como titular lá do Defensor, que jogou uma partida na Libertadores, ainda na pré-fase. O Defensor é um time que revela muitos jogadores, mas eles não são tão bons assim não, tá? Tipo, vai ganhar a Liga Uruguaia todo ano, não é bem assim. Vai ali para mais pré-Libertadores e tem um costume de revelar entre o Arrascaeta, o Felipe Gedós naquela época, bons jogadores
sem sombra de dúvidas. Eu ficaria de olho, sinceramente, é um cara que tem um potencial absurdo, não tem muitas especulações dele aqui no futebol brasileiro, e é uma pena que às vezes nós perdemos os jogadores que poderia vir para o Brasil, Uruguai, dependendo, Colômbia, Argentina, e esses atletas vão, por exemplo, para algum time, o espanhol lá da Espanha, sabe, um Sassuolo da Itália, é foda isso. Mas enfim, deixaria aqui uma opção. Acho que tem tudo para ser um grande jogador. No ano passado foi bem, porque conquistou a Copa do Mundo Sub-20 com a seleção uruguaia, 7 partidas e mais 3 gols marcados. E outro aqui também que é revelado pelo Defensor é o Matias Abaldo, que ele também pode jogar de meia de criação e ponta direita. Ele está emprestado a essa equipe lá da Argentina, da primeira divisão, o Ginásia. 13 jogos no ano, 3 gols e 3 passes, além de poder jogar como meia, né? Igual aqui, ó, mostra que ele é meio ofensivo. Ele jogou como meia no Defensor, ano passado também na Liga Argentina, mas em 2024 ele está jogando como ponta direita. Então é a função que o Cruzeiro busca e eu ficarei de olho também, tem a mesma idade, ó, 20 anos, está emprestado ao Ginásia desde quando ele chegou na equipe, 25 jogos, 5 gols e 4 assistências, em uma liga um pouco mais difícil, né, a Argentina em relação à Uruguaia, mas enfim, eu acho que é uma promessa muito interessante. Pelo Defensor também já tinha sido 5 gols marcados em um pouco mais de 60 jogos exatos, né? E assim como o Anderson Duarte, ele jogou também a Copa do Mundo Sub-20, que o Uruguai foi campeão, 3 jogos, 2 gols e 1 assistência, teve um bom